Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal ThinkBricks no YouTube. Neste momento, estamos vivendo um período de transformação histórica e poucos estudiosos traçaram esse caminho de forma tão clara, como meu convidado. Hoje dou as boas-vindas novamente a Radhika Desai, para quem assiste pela primeira vez no canal. Radhika é professora no Departamento de Estudos Políticos da Universidade de Manitoba, em Winnipeg, Canadá, e professora visitante no Departamento de Desenvolvimento Internacional da London School of Economics and Political Science. Além disso, ela também é diretora do Grupo de Pesquisa em Economia Geopolítica, assim como coordenadora do Grupo Manifesto Internacional. Além de ser autora de vários títulos fascinantes, mas alguns em particular que eu quero destacar são Capitalismo, Coronavírus e Guerra. Uma economia geopolítica, assim como uma economia geopolítica após a hegemonia dos Estados Unidos da América, por fim, caminhando lentamente de Roa do Congresso para Rintuva na política indiana. Radhika, seu trabalho no Honestly ajuda a fornecer um contexto essencial para os acontecimentos neste mundo multipolar. Fico muito feliz que você pôde se juntar a nós hoje. Que recepção agradável, Ben. Muito obrigada. Você é muito gentil, mas estou ficando nervosa. Não, claro que não. Queremos ouvir seus insights e estamos felizes em tê-la de volta. E eu quero primeiro te perguntar sobre o próprio BRICS e como ele pode se transformar um pouco mais para o que chamamos de um verdadeiro sistema multipolar. E você destacou recentemente que a força da aliança BRICS-S depende do compromisso dos membros com, como você disse, uma firme oposição ou uma grande modificação do neoliberalismo. E você observou que países como o Brasil e a África do Sul podem ser capazes de seguir esse conjunto de políticas com força suficiente. Mas, já que você também citou a Índia, tentando se aproximar da Rússia e da China, entre aspas, chutando e esperneando, que transformações você acha que precisam acontecer? Então, os BRICS se refletem como uma força contra o imperialismo, em vez de serem simplesmente uma aliança que foca, por exemplo, em comércio e desenvolvimento. Então, deixa eu te dar uma resposta em 3 partes. A primeira parte é só uma pequena observação. Eu acredito que hoje a China, é claro, está seguindo mais ou menos o caminho que precisa seguir. A Rússia está sendo forçada a fazer o mesmo pelas circunstâncias do conflito na Ucrânia, que já dura há muito tempo, embora você sabe, obviamente, em menor grau. Mas a Índia dos BRICS, Índia, Brasil, assim como a África do Sul, na verdade tem menos capacidade de seguir esse caminho. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que, essencialmente, sabe, você me perguntou sobre que tipo de políticas, que tipo de mudanças precisariam acontecer antes de adquirirem o... Antes, elas adotaram políticas que, na minha opinião, fortaleceriam seu poder produtivo e os BRICS. E, para mim, essas políticas, você sabe, geralmente são descritas pelos estudiosos preocupados como envolvendo um Estado desenvolvimentista. Então, um Estado desenvolvimentista que seja capaz de implementar políticas industriais e criar um setor industrial mais eficiente e competitivo, e assim por diante. E, claro, principalmente porque todos os países sobre os quais estamos falando são relativamente grandes. Quero dizer, a Índia, claro, agora é o país mais populoso do mundo. Brasil, África do Sul, Rússia e China não são países pequenos, portanto, já são grandes. E é possível para esses países grandes seguirem um caminho de desenvolvimento que seja principalmente focado em desenvolver, aprofundar e ampliar o mercado interno, ao invés de seguir políticas voltadas para a exportação. Não digo que não deve haver comércio, claro que sim, mas esse não deve ser o objetivo. O comércio não deve ser o principal estímulo do crescimento. O principal estímulo do crescimento deve vir do mercado interno, o que significa, ou a implicação direta disso, é que eles também precisam seguir políticas igualitárias, políticas que colocam mais dinheiro no bolso das pessoas comuns e das famílias e assim por diante. Para que a demanda delas impulsione a economia, então é isso. E, naturalmente, o comércio e o investimento internacional podem desempenhar um papel em aprimorar esses aspectos, criando interesses mútuos, colaborações mútuas e assim por diante.
Mas no momento em que você lista esses requisitos, percebe que, na verdade, qualquer governo antigo não vai assumi-los. Quero dizer, o motivo pelo qual os países sobre os quais estou falando, Brasil, África do Sul, Índia, não estão seguindo essas políticas não é porque eles não sabem o que fazer, é porque eles são os governos desses países atendem principalmente aos interesses das classes dominantes e das grandes corporações, não necessariamente de toda a classe capitalista, mas das maiores empresas. E eu acho que para mudar isso agora seria necessária uma transformação política muito fundamental. Quer dizer, basicamente, o que estou dizendo é que, para adotar esse tipo de política, você precisa de governos no poder que façam do bem-estar das pessoas comuns do país o seu principal objetivo. E eu acho que isso vai exigir muito, sabe? Recentemente, por exemplo, no ano passado, nas eleições indianas, houve uma coalizão razoavelmente decente se opondo ao Bharatiya Janata Party de Narendra Modi. E eles, na verdade, conseguiram reduzir a maioria dele, ou seja, eliminar a maioria dele. O governo Modi não tem mais maioria, e isso foi bom. Mas desde então esse impulso por trás desses acontecimentos se dissipou, infelizmente. E você faz. E meio que relacionando isso à posição da Índia aqui, percebemos que ela mantém uma relação especial com os Estados Unidos. Quero dizer, os Estados Unidos são o maior mercado de exportação da Índia e eles há muito tempo concordam em cooperação de defesa, coisas desse tipo. Mas uma coisa que você argumentou sobre o relacionamento entre a Índia e os Estados Unidos em particular é que essas pressões crescentes dos Estados Unidos, como a imposição de tarifas ou sanções secundárias, podem realmente obrigar a Índia a se afastar de sua estratégia de desenvolvimento de Nairobian de longa data, certo? Que está relacionada a essa estratégia de crescimento das exportações. Então, você poderia explicar quais são os princípios centrais do desenvolvimento de Nairobian? Se você pensar a longo prazo, será que essa é a melhor estratégia deles? Então, primeiramente, deixa eu dizer que a Índia, então, ok, o que é o desenvolvimento nairobiano? Quando a Índia se tornou independente, Jawaharlal Nehru foi o primeiro-ministro. E ele tinha pelo menos uma certa inclinação socialista na sua forma de pensar. E ele nomeou alguns intelectuais muito notáveis para coisas como a Comissão de Planejamento e assim por diante, começando com o segundo plano quinquenal. Então, de meados dos anos 50 em diante, havia uma visão expressa nisso, na qual, essencialmente, o que aconteceria seria a realização da reforma agrária na Índia. Ou seja, essencialmente acabar com o latifúndio e permitir que os camponeses cultivem suas próprias terras, o que mudaria completamente a estrutura de incentivos. Se você é um camponês e sabe que não importa o quanto trabalhe duro, grande parte do que você produzir será retirada pelo latifundiário em dinheiro ou produtos. Então, sua motivação para aumentar a produção e investir na sua terra, etc., é relativamente baixa. Se você sabe que sua família e você vão aproveitar os frutos do seu trabalho, sua capacidade, desejo e entusiasmo para produzir serão bem maiores. Então, a reforma agrária deveria mudar a estrutura de incentivos na agricultura indiana e torná-la muito mais produtiva e assim também capaz de fornecer todas as várias coisas que a industrialização precisa. Se você pensar bem, se você está passando de uma economia, principalmente agrícola, para uma economia industrializada, e você não tem recursos externos para contar, ninguém mais vai te ajudar a se industrializar. Muita coisa precisa vir da agricultura para a indústria. Então, os excedentes para investimento devem sair de lá. A agricultura deve aumentar a produção de alimentos, pois a industrialização forma uma classe operária que deixa de produzir seu próprio alimento. Isso significa que quem ficar na agricultura terá que produzir mais alimentos e matérias-primas. Eles também terão que abrir mão de muita mão de obra, pois se a indústria precisa de trabalhadores, de onde eles virão? Então, existe uma relação muito profunda entre a indústria e a agricultura no processo de industrialização.
Então, as pessoas achavam que, tendo feito a reforma agrária, isso iria, por um bom tempo, fornecer os recursos para industrializar. E o Estado iria desempenhar um papel muito importante em fazer os grandes investimentos que seriam necessários para criar a base fundamental, a indústria básica, sabe? As indústrias centrais que você precisa para industrialização. Então, esse era o tipo de plano. Mas o problema que surgiu é que o Partido do Congresso, né, o Partido do Congresso, como instrumento político, não tinha a capacidade política de implementar a reforma agrária de forma além de uma reforma agrária limitada, né? Não teve sucesso em criar uma reforma agrária. E então, desde o início, a industrialização da Índia foi prejudicada por causa disso. Então, mais uma forma de desenvolvimento nehruviana seria essa. Você tem uma agricultura próspera, baseada em uma agricultura camponesa próspera, que então é capaz de, capaz de sustentar a industrialização. Na industrialização, você tem muita propriedade estatal e gradualmente consegue se desenvolver expandindo o mercado interno. Primeiro, um campesinato próspero e depois trabalhadores bem pagos, entre outros. Quem então constitui o mercado cuja demanda se torna o estímulo para o investimento industrial? Sim, e você faz um ponto muito bom sobre como você disse, se estamos trabalhando a partir do mercado interno para fora, você tem que olhar tanto para dentro do seu próprio modelo econômico nacional, mas também, não apenas como reformar o seu próprio modelo econômico nacional, mas também para as instituições internacionais que podem ser úteis em áreas como empréstimos, investimentos e tudo isso. Mas eu quero focar primeiro no nacional e depois podemos ir para as instituições internacionais. Você argumentou que a China, por causa da combinação do sistema de economia planejada deles, mas também pela falta de especulação no próprio sistema financeiro, tornou a economia deles muito mais estável. E isso permitiu que eles se tornassem uma espécie de farol de desenvolvimento para liderar o mundo, de fato, nas capacidades tecnológicas que estamos vendo à medida que o mundo evolui mais. Você pode explicar por que a economia planejada e a falta de especulação contrastam com os sistemas econômicos ocidentais? E talvez, como as nações emergentes podem aprender com os modelos que estamos vendo, tanto dentro dos BRICS quanto também com os erros que as economias ocidentais cometeram até agora? Sim, então, eu diria que há dois. Há muitos aspectos para responder à sua pergunta. Então, deixe-me começar primeiro com a questão do sistema financeiro. Você sabe que existem dois tipos de sistemas financeiros bem diferentes, nem todos são iguais. China, e até certo ponto também a Índia, no período inicial, no período nairoviano, mas a China também. Países como a Coreia do Sul, durante seu desenvolvimento, ou a Alemanha, quando estava se desenvolvendo, o Japão, quando estava, durante seu período de crescimento milagroso, todos tinham sistemas financeiros que eram essencialmente voltados para empréstimos, para investimentos industriais de longo prazo. Hoje em dia, fala-se muito em capital paciente. Você precisa desse capital. Você não pode ter um sistema financeiro em que o investimento seja de curto prazo, volátil, está aqui hoje, amanhã já foi, e assim por diante. Então, você precisa de grandes bancos que sejam capazes de emprestar para projetos de longo prazo que eventualmente se tornarão muito lucrativos. Mas você tem que esperar por muito tempo. Enquanto que no Ocidente, nós temos sistemas financeiros que são, antes de tudo, no que diz respeito ao setor bancário, quase nenhum banco empresta para investimentos industriais de longo prazo. Muito dos empréstimos dessas instituições financeiras ocidentais você sabe, para fins especulativos entre elas mesmas e assim por diante. Ou para fins de consumo, então eles estão te emprestando para comprar um carro ou uma casa ou algo assim, mas eles não estão emprestando principalmente para investimento industrial e, na medida em que emprestam para grandes corporações. Essas corporações muitas vezes usam esse dinheiro para coisas como recompra de ações, então o crédito serve para inflar bolhas de ativos. Porque quando as empresas recompram suas próprias ações, isso infla o valor das ações, porque há mais demanda no mercado por essas ações, e é por isso que elas estão comprando
Porque hoje em dia o valor de qualquer executivo corporativo é julgado pelo valor das ações. E, claro, nos últimos tempos, claro, os bancos centrais dos países ocidentais também apoiaram a inflação dos preços dos ativos, a inflação especulativa dos preços dos ativos, ao adotar políticas de dinheiro fácil. Então, esses são dois tipos totalmente diferentes de sistemas financeiros. E a segunda coisa que eu acrescentaria é que, sabe, nós frequentemente falamos sobre a era de ouro do crescimento, sabe, nos anos 50, 60 e 70. E desde então, desde o início do neoliberalismo, vimos, sabe, o neoliberalismo deveria restaurar o dinamismo produtivo do capitalismo, mas não vimos isso. O que vimos foi um quadro de baixo crescimento, baixo investimento e financiarização, e, claro, junto com a financiarização, tivemos uma desigualdade disparando, e a financiarização está diretamente ligada a isso. Mas na era dourada do crescimento, basicamente todo governo tinha controles de capitais, ou seja, controles sobre grandes quantias de dinheiro entrando e saindo do país. E eu diria, e a China ainda tem controles de capitais, aliás, a Índia também ainda tem controles de capitais, embora em ambos os casos eles tenham sido liberalizados até certo ponto. Mas não há uma movimentação completamente livre de dinheiro entrando e saindo do país e da Índia. Então, de qualquer forma, eu diria que, sabe, os controles de capitais são absolutamente necessários, porque se você não tiver controles de capitais, primeiro, os ricos do seu país investirão mais no sistema financeiro especulativo e predatório baseado no dólar. E ao invés de fazerem investimentos produtivos, elas vão pegar seus lucros e colocá-los lá. Isso ocorre parcialmente em países como Índia, África do Sul e Brasil. As elites desses países participam fortemente desse investimento predatório e especulativo. Então, o último ponto que eu faria é que, sabe, as pessoas costumam falar sobre esse chamado trilema de, sabe, que você pode ter ou, sabe, política monetária independente, taxas de câmbio estáveis e fluxos de capital livres. Eles dizem que você só pode ter duas dessas três coisas ao mesmo tempo. E minha resposta é que isso é totalmente óbvio. Isso não é um trilema, pois fluxos de capital livres não são necessários. Porque um sistema de controle de capitais não significa que o capital não vai entrar e sair, só significa que apenas esse capital vai entrar e sair, que é permitido pelo Banco Central. E o Banco Central deve estar comprometido, você sabe, basicamente, em garantir que apenas o capital produtivo seja permitido nisso. Uma vez que ele é permitido, você sabe, é investido e não fica constantemente tirando lucros e assim por diante, então ele acaba se comprometendo com a sua economia e tudo mais. E, claro, isso também impede que as pessoas ricas basicamente escondam seu dinheiro e coloquem nesses lugares. Impostos nesse grande paraíso fiscal, que é o sistema financeiro ocidental dominado pelo dólar. Sim, e uma coisa relacionada a isso é em relação a muitos dos problemas dentro desses sistemas econômicos ocidentais, especialmente com os Estados Unidos, como você mencionou sobre a especulação da bolha de ativos e destacou vários problemas e questões. O chamado setor finanças, imóveis e seguros, certo? Os setores de finanças, né, seguros e imóveis, que são propensos a esse tipo de especulação. Quero acrescentar mais um ponto para ter uma visão completa da economia dos Estados Unidos. E é meio que o complexo militar industrial, porque acho que isso ajuda a formar um quadro maior sobre tudo isso. Você pode explicar um pouco sobre como o complexo militar industrial se encaixa no quebra-cabeça econômico como um todo? E também permite que os Estados Unidos sejam esse império, sabe? Acho que esse império hegemônico. Ok? Primeiro, quero dizer que começaremos pela economia dos Estados Unidos. Primeiro, a economia dos Estados Unidos, nos últimos 40 anos, ou desde o fim dos anos 70, passou por mudanças importantes. Então, quase 50 anos. Ela basicamente seguiu esse caminho neoliberal, e o caminho neoliberal sempre envolveu desregulamentação e coisas do tipo. E uma área, então, e a desregulamentação deveria liberar o capital para fazer o que quisesse. Mas eu diria que nos Estados Unidos essa desregulamentação só levou à financiarização.
Ou seja, o desvio de cada vez mais lucros e cada vez mais dinheiro, afastando dos investimentos produtivos e direcionando para uma especulação financeira e para empréstimos predatórios. Então, essas são as duas coisas que a financiarização faz. E assim, você viu uma expansão do chamado setor finanças, imóveis e seguros. Finanças, imóveis e seguros significa finanças, seguros e imóveis. E, claro, isso também tem sido a fonte de uma série de crises financeiras, tanto dentro dos Estados Unidos, quanto nas economias que os Estados Unidos da América persuadiram a suspender os controles de capital. Então, você teve, sabe, a era neoliberal foi marcada por por uma série de crises financeiras, algumas delas bem grandes agora. Ao longo dessas décadas em que os Estados Unidos têm passado por um processo de financiarização, os Estados Unidos da América têm. Basicamente, a estrutura industrial dos Estados Unidos da América mudou de tal forma que agora há um número limitado de indústrias nas quais os Estados Unidos têm algum tipo de, digamos, domínio. E esse domínio é, em grande parte, devido ao poder americano e não por qualquer outro motivo. E essas indústrias são o setor finanças, imóveis e seguros, que, é claro, está diretamente ligado ao poder do dólar sobre o mundo. Em segundo lugar, há, é claro, o complexo militar industrial e o complexo militar industrial. Claro, ele sobrevive basicamente de contratos extremamente lucrativos de custo acrescido do governo dos Estados Unidos da América e, claro, como você sabe, através da OTAN, por causa dos chamados requisitos de interoperabilidade. Outros governos também fazem pedidos aos fabricantes de defesa americanos e ainda há mais alguns outros. Há, claro, o setor de tecnologia da informação e comunicação, em que, novamente, e o setor farmacêutico, onde, novamente, por causa dos direitos de propriedade intelectual que os Estados Unidos da América exigem que todos respeitem. Claro, pessoas e países não precisam respeitá-los. A China, por exemplo, nem sempre respeita. Mas os países que podem ser pressionados terão seus braços torcidos para respeitar os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América têm bom desempenho em setores como propriedade intelectual, mas agora, é claro, o que você está vendo é isso, exceto pelo setor financeiro. Como eu disse, muitas pessoas e elites ainda estão muito comprometidas com isso no mundo. Você vê problemas em todo lugar. Veja o complexo militar industrial, hoje um negócio de trilhões de dólares, certo? O governo dos Estados Unidos da América gasta trilhões de dólares por ano com o setor militar. Mas, apesar de todo esse gasto, né, o complexo militar industrial agora está ficando para trás. Tecnicamente, atrás dos russos, dos chineses e assim por diante. Então, os russos e os chineses, e até mesmo os turcos e os iranianos, estão produzindo armamentos que são mais eficazes, e você está vendo os efeitos disso na Ucrânia. Enquanto o complexo militar industrial dos Estados Unidos da América não fabrica esse tipo de drone, também não produz mísseis hipersônicos. E o que mais? Então, de certa forma, você pode dizer que esses, sabe, você começa a ver problemas até mesmo nesses setores centrais dos quais os Estados Unidos da América dependem. Sim, e muito disso tem a ver com a promoção dessas políticas neoliberais. Se realmente não conseguem fazer isso de forma bilateral e coercitiva, estamos vendo isso muito mais claramente em muitas instituições internacionais. Eu estava tentando, nós vamos retomar depois. E eu acho que, como muito do que estamos vendo agora, vemos isso em, três principais áreas. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial do Comércio em diferentes graus. E você pode argumentar que todos eles realmente promoveram políticas neoliberais se você colocar isso em um espectro, mas você em particular notou que há existe um nível de controle que os Estados Unidos têm sobre o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que eles não necessariamente têm sobre a Organização Mundial do Comércio. Então, você poderia explicar por que isso acontece? E como os Estados Unidos conseguiram, de certa forma, favorecer essas políticas neoliberais que essas instituições estão promovendo? Então, o motivo pelo qual os Estados Unidos têm essencialmente poder de veto no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional é porque eu acho que eles têm. Sabe, o poder de voto é baseado basicamente no seu produto interno bruto, então, sabe?
Então, países que representam 17% do produto interno bruto mundial. Fornecem os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos têm poder de veto por representarem mais de 17% da economia mundial, o que lhes garante ações. Ações com direito a voto no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial, que sempre permitem aos Estados Unidos vetar qualquer coisa que eles não queiram. Essa é a razão do poder desproporcional dos Estados Unidos. E o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial não eram particularmente importantes até a crise da dívida do Terceiro Mundo no início dos anos 80. Nesse momento, essas organizações, que até então não eram muito importantes, receberam essencialmente uma nova função, que era agir como cobradoras para as instituições financeiras ocidentais, que agora estavam em apuros porque haviam emprestado para todos esses países do Terceiro Mundo, que agora não conseguiam pagar. E o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial desempenharam seu papel muito bem. Eles garantiram que a maior parte do dinheiro seria devolvida em condições extremamente onerosas. Eles também contribuíram bastante e, nesse processo, fizeram mais duas coisas. Primeiro, eles impuseram políticas neoliberais a todos os países que estavam com dificuldades de dívida, basicamente ao impor programas de ajuste estrutural. Então disseram, se quiserem financiamento emergencial de nós, vocês devem reformar suas economias de forma neoliberal, devem cortar gastos sociais, cortar gastos do Estado, reduzir impostos, blá, 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 e assim por diante, todas essas coisas. Então, essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa, claro, foi que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial basicamente promoveram uma espécie de amnésia sobre. Uma coisa muito importante sobre a dívida é que, quando uma dívida não pode ser paga, tanto o credor quanto o devedor geralmente são considerados responsáveis, porque o credor também é responsável. Por que ele ou ela emprestou o dinheiro? Se haveria algum problema, eles deveriam ter examinado isso com cuidado. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial fizeram o mundo esquecer a responsabilidade do credor, tornando a dívida a responsabilidade do devedor. Então, eles manipularam as regras a favor dos credores. Então, esse é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Mas muito interessante, devo dizer que hoje o papel do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial neste novo século. Depois da crise financeira do leste asiático de 1997 a 1998, quando o mundo inteiro pôde ver o quê? A forma como o Fundo Monetário Internacional lidou com a Coreia do Sul, que era, naquela época, numa das chamadas economias milagrosas e tudo mais. Mas a forma como eles lidaram com a Coreia do Sul foi como se fosse, apenas mais imporam várias condições à Coreia do Sul. E então, quando as pessoas viram isso, o que foi muito prejudicial para uma estrutura industrial da Coreia do Sul, quando as pessoas viram isso, as pessoas meio que governos perceberam os riscos de lidar com o Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Além disso, a partir do novo século, porque depois que a bolha das empresas.com estourou, o Federal Reserve começou a adotar uma política de dinheiro fácil. E quando eles começaram a adotar uma política de dinheiro fácil, o dinheiro ficou à procura de retornos, Basicamente, as instituições financeiras e todo tipo de pessoa em busca de retornos estavam dispostas, mais uma vez, a emprestar diretamente para países do terceiro mundo. Ao basicamente incentivá-los a emitir títulos e tudo mais, então, essencialmente, a carteira de empréstimos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial encolheu durante esses anos. Ela voltou a crescer um pouco depois de 2008, mas, no geral, eles já não são tão importantes quanto eram antes. Além disso, a China entrou no cenário mundial como um grande credor no mercado global, então países que querem tomar empréstimos agora também têm essa opção disponível. A Organização Mundial do Comércio é diferente, A Organização Mundial do Comércio foi anunciada quando eu me lembro muito bem de quando foi lançada em 1995. E naquela época a ideia era que ela iria criar uma espécie de livre comércio único, praticamente com força legal no mundo todo e assim por diante. Mas, isso era só retórica.
Na realidade, a Organização Mundial do Comércio continuou muito mais próxima do que era o GATT e do que o GATT, que é a organização que ela substituiu. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, era essencialmente um local para negociações e reduções tarifárias mútuas. Então, os países aderiam, concordavam em reduzir tarifas e assim por diante. Então, era apenas o que podia ser acordado. É parecido com o que acontece na Conferência das Partes 30, agora em Belém, por causa disso, os Estados Unidos. E o que aconteceu também é que os Estados Unidos inicialmente incentivaram a China a entrar na Organização Mundial do Comércio, agora na Organização Mundial do Comércio. Se você reivindica o status de país em desenvolvimento, então você não é obrigado, mesmo as poucas regras que existem sobre a busca do livre comércio e tudo mais, países em desenvolvimento não precisam seguir essas regras da mesma forma. E assim, a China se beneficiou dessa proteção e eu acho que, sabe, de certa forma. E claro, a China vem adotando políticas industriais e de desenvolvimento muito boas e assim por diante. Então, a Organização Mundial do Comércio se tornou uma plataforma através da qual a China realmente expandiu sua presença comercial ao redor do mundo. E, claro, os Estados Unidos, no processo de desindustrialização, tiveram um desempenho bastante ruim com a Organização Mundial do Comércio, assim como com os vários acordos comerciais que fizeram. Então, você viu um processo de desindustrialização nos Estados Unidos agora. Essa desindustrialização não é algo que as elites estavam tentando impedir, mas você sabe, as elites não reclamam, são agentes da desindustrialização. As elites corporativas são aquelas que tomaram as decisões de terceirizar a produção para outros países e assim por diante. Então, não são eles que ligam. Mas o motivo pelo qual Trump ficou tão irritado com a Organização Mundial do Comércio e vários acordos comerciais e assim por diante é porque hoje, a desindustrialização levou a uma situação nos Estados Unidos em que as pessoas comuns estão sofrendo. E como eu já disse muitas vezes, sabe, Trump percebeu uma coisa, que você não pode mais vencer eleições dizendo aos americanos que a economia deles está indo muito bem. Então ele disse para eles que, sabe, ele falou, sabe, que não está indo bem e que precisamos fazer algo a respeito. A dificuldade é que, em vez de culpar as políticas neoliberais, em vez de culpar a financiarização, etc., ele culpou o comércio e os imigrantes pelas dificuldades que eles enfrentam, em vez de culpar a elite corporativa em favor de quem o neoliberalismo funciona. No fim, Trump só tem em comum com os Bidens e Harris o desejo de fortalecer o poder da mesma elite corporativa. Então, enfim, resumindo a história, a Organização Mundial do Comércio tem sido algo muito o mais difícil para os Estados Unidos lidarem. E muitas vezes, qual é a palavra para isso? Muitas vezes desconsiderou as decisões da Organização Mundial do Comércio, então é isso. E um último ponto. A China acabou de anunciar, faz cerca de um mês, eu acho, que não vai mais reivindicar o status de país em desenvolvimento dentro da Organização Mundial do Comércio. Agora, esse é um desenvolvimento muito significativo e eu acho que a China está se posicionando para expandir, para estabilizar a Organização Mundial do Comércio e expandir sua influência como um fórum onde os países podem negociar acordos comerciais mutuamente aceitáveis. Como você estava dizendo, enquanto os Estados Unidos não têm, a China basicamente consegue assumir um papel maior na Organização Mundial do Comércio para fornecer muita estabilização. Acho que muita gente argumenta que a credibilidade que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial perderam até agora, sabe, permitiu que os países migrassem para o novo Banco de Desenvolvimento que o bloco dos BRICS estabeleceu, assim como o acordo de reservas contingentes que deveria oferecer essas alternativas. Mas uma coisa que você destacou e sobre a qual já conversamos bastante é a importância dos controles de capitais. E o fato de que o novo Banco de Desenvolvimento não está realmente incentivando os membros a impor controles de capitais, nem apoiando de verdade aqueles que estão fazendo isso, é algo que representa um desenvolvimento interessante. Acho que sim. Minha última pergunta, você acha que o novo Banco de Desenvolvimento está perdendo a chance de atuar aqui?
Seria esse banco mais um banco de desenvolvimento convencional? Em vez de incentivar os países a adotarem esses controles de capital e regulamentações necessários para que não cometam os mesmos erros que as economias ocidentais cometeram? Sim, eu diria que, na verdade, tanto o acordo de reserva de contingente quanto o novo banco de desenvolvimento, o novo banco de desenvolvimento talvez não tenham tanta importância quanto sua pergunta sugere. Eu acho que, embora eles tenham sido criados, eles, de qualquer forma, dependem muito em muitos aspectos importantes, e há de muitas maneiras importantes. Eles dependem das estruturas do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, então acho que realmente não são tão importantes no cenário financeiro atual. Se você está pensando em multipolaridade, e quais são as instituições que estão incentivando a multipolaridade? Eu diria que as instituições financeiras da própria China, como os bancos chineses, o Banco Asiático de Desenvolvimento de Infraestrutura, desculpe, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, vários bancos chineses. Eu acho que os empréstimos deles estão transformando as relações econômicas e de investimento internacionais de forma muito mais fundamental do que o novo Banco de Desenvolvimento ou o Acordo de Reserva de Contingente. Então, eu duvido que eles vão ser os agentes que promovem controles de capital ou algo assim. Eu acho que, na verdade, esse tipo de eu acho que discussões sobre essas coisas seriam, na verdade, nem há muita discussão sobre essas coisas. Alguns países possuem controles de capital, outros não, e isso dificilmente mudará em breve. Mas eu acho que qualquer arranjo financeiro que envolvesse isso criaria uma espécie de moeda mundial. Em vez desses tipos de acordos bilaterais que temos visto, ou acordos muito limitados que estamos vendo agora, se você vai para isso, para um arranjo que envolve muitos países sistemicamente importantes, então, eu acho que as propostas de Keynes para uma moeda de banco central seriam o caminho a seguir, e isso exigiria algum tipo de controle de capitais. Certo? Tudo isso é honestamente muito interessante. E vamos ver também como o modelo se desenvolve. Porque, honestamente, no mundo de hoje, sabe? Tem uma nova história todo dia e as coisas estão mudando o tempo todo. Mas eu realmente quero encerrar a entrevista, mas antes quero agradecer a Radhika Desai por ter participado conosco hoje. É uma verdadeira aula sobre como ver além das manchetes e entender as forças que moldam nosso mundo multipolar. Então não deixe de curtir e divulgar este vídeo e se inscrever no nosso canal do YouTube, assim como nas nossas páginas nas redes sociais, se quiser descobrir mais conteúdos perspicazes como este. E também não deixe de seguir Radhika nas redes sociais dela, como o antigo LinkedIn e a página dela no YouTube. Ela vai começar a postar oficialmente muito em breve, então você pode ficar por dentro do trabalho dela conforme ele se desenvolve. Obrigado, Radhika, por estar aqui hoje. Obrigada, Ben. Ótimo conversar com você, como sempre.